Graça e paz, irmãos da IPCA. Entramos hoje no nosso dia 144 da nossa maratona bíblica. E hoje nós estaremos iniciando o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Esta carta, que foi escrita por Paulo, foi endereçada à igreja que ficava na cidade de Filipos. Vale lembrar que Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo em território europeu. Isso está escrito lá em Atos capítulo 16. Nós até já lemos na maratona bíblica quando Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo. Os primeiros convertidos ali naquela cidade, como está narrado lá em Atos 16, foram Lídia, a vendedora de púrpura, e uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. Paulo, então, expulsa aquele espírito e aquela mulher, então, se converte. Agora, aqui na carta de Filipenses, por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo ele está preso numa prisão em Roma. E ele, então, escreve essa carta endereçada à igreja de Filipos. É válido apenas a título de informação que a cidade de Filipos era uma província romana. E essa cidade, é interessante que ela levava esse nome como uma homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que por volta do ano de 356 a conquistou e, como uma forma de homenagear a si próprio, colocou o nome então daquela cidade de Filipos. Entretanto, o primeiro imperador romano, Augustus, fez de Filipos uma colônia romana e assim lhe concedeu muitas vantagens em relação à maioria das outras ou das demais cidades do Império Romano. As vantagens que os cidadãos de Filipos tinham eram muitas. Por exemplo, tinham um governo autônomo, eram isentos de impostos e eram tratados da mesma maneira que os habitantes da própria Roma. Essa cidade de Filipos era uma cidade extremamente cosmopolita. Mas outra informação interessante é que existia ali, na sua população, uma grande parte de soldados aposentados, que receberam do imperador doações ou porções de terra como um presente por serviços prestados ao imperador no exército. A cidade de Filipos também era um forte núcleo comercial, pois ficava na famosa estrada ou via Egnácia. Estrada essa que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste, servindo de caminho entre a Ásia e a Roma. Além disso, essa cidade possuía minas de ouro e de prata. Não se sabe ao certo, por isso não se sabe ao certo se pela cidade ser rica, a igreja cristã que existia ali também o era. Mas ao escrever essa carta, Paulo tem como um dos seus propósitos agradecer à igreja de Filipos por uma oferta que havia sido enviada a ele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, e Filipenses, capítulo 4, versículos 10 e 15, Paulo fala dessas ofertas enviadas a ele, provenientes da igreja de Filipos. Por isso, na carta a Filemon, nós vamos ver que Paulo ele pede um favor. Mas aqui, na carta aos Filipenses, Paulo não pede. Paulo agradece um favor. Este escrito de Paulo aqui em Filipenses é como se fosse um recibo de gratidão por uma oferta que lhe havia sido enviado pelos crentes da igreja de Filipos. Ao entendermos então que esta carta se trata de uma declaração de gratidão à igreja de Filipos, entendemos o porquê. O tema dominante dela é a alegria em meio às dificuldades. Por isso que essa carta, a carta aos Filipenses, é conhecida por muitos, ou ela é intitulada por muitos comentaristas como a carta do contentamento. Esta é uma carta onde a expressão alegria se repete e se repete por muitas e muitas vezes. Essa carta é uma carta de elogio a uma das igrejas mais puras do Novo Testamento. Entretanto, existe também uma suave repreensão, justamente a duas mulheres
por conta do relacionamento das duas estarem quebrado, Evódia e Síntique. Ao escrever a Epístola aos Filipenses, nós temos que entender então que Paulo ele estava preso, correndo o risco de morte, distante de muitos irmãos e amigos e em dificuldade financeira. Por isso que nessa carta, Paulo ele por várias vezes fala sobre a morte, mas também nessa carta, por várias vezes, Paulo enfatiza as expressões alegria e gratidão. Que testemunho, queridos, maravilhoso de Paulo nós temos nesta carta. Alegria e gratidão no meio do sofrimento. É um contraste tão lindo como a luz no meio das trevas. Neste primeiro capítulo de Filipenses, Paulo ele escreveu que a sua própria morte seria o meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo seria glorificado. Isso nós vimos, se você olhar bem na sua Bíblia, lá no versículo de número 20. Mas, segundo a visão do apóstolo, não era apenas morrer que glorificava o nome de Cristo, mas também o fato de sofrer pelo Evangelho era um privilégio e um meio de glorificar também o Senhor. E Paulo nos mostra isso claramente no versículo de número 29. Mas o que mais me enche os olhos neste primeiro capítulo é que para o apóstolo, como ele mesmo narra dos versículos 19 até 26, estando vivo ou morto, preso ou em liberdade, Cristo continuava sendo a sua vida e a sua alegria. O que Paulo nos ensina nesse primeiro capítulo de Filipenses é que a sua alegria não estava baseada em ele ter a cura de suas mazelas nessa terra. A sua alegria não estava alicerçada em ter uma casa com ar-condicionado, com uma TV por assinatura de mais de 200 canais para ele assistir o dia inteiro. A sua alegria não estava alicerçada em ter um carro conversível do ano. A sua alegria não estava apegada às circunstâncias favoráveis da vida. Nada disso. O que Paulo nos mostra neste primeiro capítulo da sua carta aos Filipenses é que a sua alegria estava em uma pessoa. A sua alegria estava em ter Jesus Cristo, em ser de Jesus Cristo. Paulo era feliz, Paulo era alegre, Paulo era grato, porque o seu foco não eram as alegrias, não eram os prazeres, não eram as posses deste mundo. O foco de Paulo era Jesus Cristo e o seu reino eterno. E eu termino esse momento de reflexão, introdução da carta de Paulo aos Filipenses, com a citação de C.S. Lewis, onde ele dizia que desde que os cristãos deixaram em grande parte de pensar no outro mundo, eles se tornaram ineficazes e ineficientes neste mundo presente. E C.S. Lewis conclui dizendo: almeje o céu e você terá a terra incluída nele. Almeje a terra e você não terá nada. Paulo, nessa carta, nos incita a voltar os olhos, o coração, a mente para Jesus Cristo e o seu reino eterno. E eu te desafio que eu faço a você, amigo e irmão da IPCA, é que você tire os olhos deste mundo e volte-se para Jesus Cristo. A nossa alegria, a nossa esperança não estão nas coisas passageiras deste mundo, mas está em ter e ser de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor, graças te damos pela tua palavra que é viva, que é maravilhosa e que enche o nosso coração de alegria, de paz e de esperança. Queremos te bendizer, Senhor, porque a nossa alegria não está nessa terra. A nossa alegria está no Senhor. E não permita, Pai Santo, que os nossos olhos sejam tampados, obscurecidos e que não venhamos enxergar o quanto ter o Senhor é importante, é maravilhoso e é aquilo que de fato traz alegria aos nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.